Eu me considero um professor artista. E quando eu falo assim, que ser um professor artista, sem nenhuma divisão, sem nenhum hífen, sem nenhuma barra, né? Eu sou um indivíduo que vive nesses dois universos, que é a produção de arte e a produção de saberes no processo de ensino. Eu começo a ter uma aproximação com a linguagem estética na minha fase educacional. Eu venho de uma escola do interior do estado do Paraná, o Colégio Silvio Barros, e essa escola era borbulhava arte. E eu começo a conhecer esse universo do balé a partir de uma experiência que uma vez a gente estava com uma ação dentro da escola e eu vi o meu primeiro balé. Eu não tinha visto nunca um balé na vida, uma dança na vida. Vim para a Universidade Estadual do Paraná, né, na minha época se chamava Faculdade de Artes do Paraná, onde fiz a graduação em dança. E ao finalizar a graduação em dança, eu passei por um processo de concurso público, no qual eu fui fui aprovado como professor da rede pública, como professor de educação artística. E para minha surpresa, numa escala de mais de 10 anos, entre a minha saída e o meu retorno, eu não volto para uma escola que ela borbulhava a arte, que ela tinha programas de arte. Eu volto para uma escola que a disciplina de arte estava uma vez por semana e tendo que dar conta de conteúdos que não eram contemplados no meu processo de formação. Só que, por outro lado, eu tenho um processo de formação enquanto artista, no qual eu consigo pensar a arte respeitando a minha especificidade como a linguagem da dança, mas ao mesmo tempo flertando com a linguagem visual, com a música, com o teatro. A dança, que é o que me rege, mas eu preciso trazer das visualidades para compreender esse corpo. Eu preciso entender o contexto social no qual eu estou inserido para poder dialogar com aquilo que eu vou propor enquanto saber, para fazer com que aquele estudante, com aquela estudante, eles possam aí romper a sua barreira, né, estética. Começa o ano tradicionalmente, eles vão ler uma série de obras, eles vão ler contos, eles vão ler capítulos de romances, vão ler poesia, e a partir daí eu começo a propor, então, dizer que a gente vai fazer um filme, mas o caminho até lá é ensinar a fazer roteiro, é ensinar a fazer os pré-textos do roteiro, que é o argumento, que é a sinopse, é ensinar a fazer boletim de câmera, é ensinar a fazer boletim de som, explicar por quê, até chegar à intenção que eles entendam que é importante trabalhar a sala toda, cada um com uma função. No começo é tudo muito complicado. Para eles tudo é muito complicado, né? Mas aí quando você começa a mostrar que é possível, e uma das coisas que eu achei muito bacana, né, trazendo já, né, para o projeto de mestrado, é que eu consegui trazer alguns profissionais. E um dos profissionais, né, que veio, ele fez um trabalho, né, uma brincadeira, na verdade, com eles em sala de aula ali, e eles perceberam como não era tão fora da realidade deles fazer um filme rapidão, assim, né? Porque eles fizeram eles tinham 10 minutos para montar o roteiro, né? Fazer a filmagem. Nesse momento eles perceberam, né, que eles já tinham tido uma fala a respeito de roteiro, né? E nesse momento foi o momento que eles perceberam assim, não é tão complicado, a gente consegue fazer. E aí, há 2 anos, um pouco antes de eu entrar no mestrado, a minha turma de terceiro ano fez um documentário sobre eles mesmos. Foi muito legal. Eu coloquei para eles essa possibilidade de fazer um documentário, e aí eles ficaram pensando, mas nós vamos fazer documentário de quê? Aí um dia eles chegaram para a gente vai fazer sobre nós mesmos. Eles queriam mostrar que a escola é um lugar bom, né? Porque aqui, a nossa região, ela tem altos e baixos, né? Questão de violência, né? Tráfico, drogas, coisas, tem altos e baixos. E na época a gente estava meio que num limite, assim, né? E eles queriam mostrar que a escola é um lugar legal, que era bom estar aqui, que era gostoso estar aqui. Nessa turma eu tenho um aluno autista, né? E ele sempre foi assim muito difícil de lidar, porque ele não gosta, né? Essa relação, né, com as pessoas não é o forte dele, né? Ele é extremamente inteligente, mas ele não, esse contato, né? E aí o ano passado, por conta, né, desse trabalho que eles desenvolveram, ele trabalhou em grupo, né? Aí ninguém queria entrevistar a diretora, porque, né, todo mundo, né, fala assim, não, ninguém vai entrevistar a Cris, quem vai entrevistar a Cris? Ele vai entrevistar a Cris, né?
Ele falou, não vou. Eu entendo que projeto é um dos meios que articula tudo, todas as disciplinas. Além de articular tudo, ela é uma forma do aluno pesquisar. Eu penso que o aluno tem que ser pesquisador, né? Professor pesquisador, mas trazer o aluno para a pesquisa também. E uma das formas de trabalhar a pesquisa é por meio de projetos. O projeto da eletiva prevê a releitura de algumas obras cinematográficas que a gente já observou ou que nós ainda vamos observar no próximo semestre. Seria mais interessante que fossem coisas que eles ainda não viram nesses últimos 6 meses. E prevê a recriação dessas obras, releituras dessas obras, enfim, exercícios de gravação mesmo, que eles fariam todo o processo desde uma espécie de pré-produção até a produção e depois finalizando com o áudio todo que eles aprenderam nesse semestre. E esse resultado ele é múltiplo, né? Esse resultado vem de um saber desse corpo. Vão aprender textos do audiovisual, mas vão aprender textos de contabilidade, vão aprender a fazer ofício, vão aprender a fazer uma série de outros documentos em que, se eu colocar isso formalmente dentro da sala de aula, aprendem para tirar uma nota e esquecem. A partir do momento que a gente estabelece uma necessidade para realizar essa obra coletiva que é um filme, eles não esquecem mais. Mas só é possível fazer esse tipo de coisa, e faço questão de dizer que educação é um processo, assim como o cinema é um processo coletivo. Não é possível fazer sozinho. A arte perpassa por isso. A arte do audiovisual passa pela coletividade, passa pelo saber, sem abrir mão do meu conteúdo, né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam: mas você vai dar aula de produção, você vai privilegiar o cinema e a sua disciplina? Minha disciplina ela está intrínseca, ela está ali fundida com o audiovisual. Porque para falar de audiovisual, a meninada tem que ler, a meninada tem que escrever, tem que aprender a escrever novos textos. Essa semana, por exemplo, foi maravilhoso, né? Uma das turmas do 2º ano. Eles aprenderam a escrever argumento, que é escrever até 3 linhas de argumento no filme, e escrever sinopse. Engraçado que eles fizeram isso com muita animação, e quando eu tinha pedido para eles escreverem a sinopse de um texto de conta, foi uma dificuldade. Isso já o nosso querido e maravilhoso Paulo Freire já nos colocava, né? Já colocava que é isso, educar é um processo coletivo, político e dialógico. A gente tem que dialogar, obrigatoriamente a gente tem que dialogar. A gente aprende pelo corpo, ensinar pelo fazer, ensinar por atender, por escutar, por ver, por sentir, por dialogar com o outro, porque a partir do momento que a gente fala, a gente está usando o corpo também. Por outro lado, como profissional, eu tenho que planejar isso. Eu tenho que planejar quando é que é para o diálogo em sala de aula. Eu tenho que planejar a saída, né, para o pátio, a saída para o laboratório de informática. Tem que pensar, vou fazer aqui o Minuto Lumière, que é aquele exercício de gravar um videozinho por 1 minuto, né? Eu tenho que planejar. O que eu quero que ele aprenda isso? É só plano cinematográfico? Não, ele vai ter que aprender a amadurecer, a negociar com o coleguinha. Vai ter que negociar com um colega, com outra professora, com a direção da escola, com este professor. Ele vai ter que saber negociar. É o exercício da fala, é o exercício do diálogo, né? E vai ter que escrever, vai ter que documentar, vai ter que fazer relatório. Eles descobrem que há outras formas de aprender que não são fáceis, viu? Não são formas fáceis, eles descobrem que não é fácil. Porque às vezes falam, não, a educação tem que ser prazerosa, e às vezes é dolorosa também, tem que ser. Você passa pela dor também, mas não precisa ser o tempo todo doloroso, não precisa ser o tempo todo difícil, não precisa ser o tempo todo em silêncio, não precisa ser o tempo todo sentado. O corpo está aí, ele pulsa, o corpo pulsa. Não tem como a gente pensar numa educação, principalmente agora, com a tecnologia, né, com todos os meios aí, dissociar a imagem, o visual, a experiência, o sensorial. Então, não tem como a gente se apropriar de outros saberes sem antes eu ter uma experiência do fazer artístico, né? Então, às vezes, eu percebo que muitas escolas estão querendo, os alunos estão com déficit de matemática e português, coloca mais aula de português, mais aula de matemática. E, na verdade, a gente deveria fazer o inverso. A gente deveria buscar nas linguagens estéticas formas de se apropriar dessas ferramentas prévias. Então, é importante que a gente entenda isso, que a arte, ela precede. Não tem como a arte estar separada da formação humana. E o mundo
sem a arte, né? Independente, né, do segmento da arte, seja audiovisual, seja na dança, seja na arte cênica, tem de estar presente. Isso faz parte da história da humanidade, né? A arte presente. Você não consegue estudar geografia sem estudar volume e forma, que a gente vê isso na linguagem visual. Você não consegue pensar o esporte sem pensar o seu corpo, né? Como que o seu corpo se movimenta, como ele dança pelo espaço, né? É impossível você pensar em história sem pensar no que a humanidade veio produzindo antes da própria organização da escrita enquanto imagem. E às vezes a gente fica, mas será? Não, né? A humanidade produziu a arte primeiro. O corpo é imprescindível para o aprendizado. O corpo, ele se movimentando num determinado espaço, fazendo, né? Ao se movimentar, ao subverter o espaço da sala de aula, eu falo subverter do ponto de vista mesmo positivo, né? A gente tem que explorar outros espaços da escola, não só a sala de aula. Claro que isso de maneira planejada, não é hoje vou passar um filme porque não sei o que fazer. E há uma resposta maravilhosa disso dos estudantes. Depois, tanto no ponto de vista de escrita, quanto no ponto de vista de leitura, quanto do ponto de vista do que eles trazem do audiovisual. Todas as disciplinas, elas se entrelaçam com as artes e entre elas também. Dentro da aula de matemática tem muita música também, envolvendo números, envolvendo multiplicação, divisão. A parte das artes plásticas ou dos desenhos também, né, com a geometria. O português com muito poema, muita história da cultura agora mais focado na nossa cultura brasileira, que também esse é um outro olhar que a gente está abrindo, né? É muito maior do que falar que ele simplesmente vai aprender a desenhar, que ele vai aprender a fazer um filme, né? Um audiovisual, que ele vai aprender a dançar. É muito maior, isso expande. Cada vez que você se propõe a criar, você precisa estudar, você precisa buscar, você precisa praticar, você precisa errar, você precisa socializar e receber críticas, fazer críticas, né? Ter uma visão crítica sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a sua própria vida, que talvez o método regular, tradicional, de determinadas matérias, ele não te permite. Então, colocar a arte dentro da matemática, colocar a arte dentro da ciência, colocar a arte dentro da biologia, colocar a arte em tudo, eu acho que envolve principalmente o processo criativo, que é o grande motivo que eu vejo na continuidade e na maturidade da vida, né? A partir do momento que você para de criar, né? Alguns falam que é sonhar, eu já diria que é criar, você simplesmente você vai falecendo aos poucos. Porque a arte, nas suas diferentes expressões, ela abre os horizontes da gente, né? Ela faz a gente conhecer melhor o mundo, entender as relações sociais, entender as relações de poder, entender como é que funciona o mundo. Ao a gente compreender melhor o mundo, a gente consegue entender como é a nossa função enquanto ator social, né? Exercer a nossa cidadania, entender quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, quais são os nossos limites, quais são as nossas potencialidades, o que é possível modificar, o que não é possível modificar de imediato, mas é possível construir uma trajetória, construir caminho de lutas para almejar essas mudanças. A gente precisa formar tanto o aluno, mas o profissional também, né? O profissional, nós, professores, porque é difícil, né, você tirar do nada, né, informação. A gente vai fazendo com aquilo que você conhece, você conhece pessoas, né? Essas pessoas te ajudam, mas uma formação é importante. Então, chegou realmente a questão digital nos espaços escolares. E aí, com a questão do Educatron, que chegou para as escolas, esse ano a gente pode dizer sim que está em todas as salas de aula do estado do Paraná todo, né? Então, os professores podem fazer a chamada, né, pelo Educatron. Os professores podem utilizar, porque tem, né, internet, e ela funciona como se fosse um computador. É claro que eu não vou dizer para você que todos utilizam a contento, porque muitos ainda estão, né, se preparando, estudando, né, com as formações que a Secretaria de Educação fornece,
para que possa se inserir com os recursos digitais educacionais, né, a formação para os professores, e também para poder utilizar. Nesses 3 últimos anos, a gente teve de avanço com relação ao digital dentro dos espaços escolares. No primeiro ano, a gente não usou Meets nem nada, mas a partir do segundo ano, a gente já começou a fazer a inserção das Meets, né, que são as reuniões síncronas nos espaços escolares. Foi com pouca adesão devido às condições, a nossa realidade, né, da escola pública, o nosso público em si, a demanda de alunos e tudo, mas isso veio crescendo. E hoje a gente pode dizer que as nossas formações são completamente via online, né? E os professores aderiram, né? Alguns com alguma relutância, porém a gente sabe que é uma realidade, o digital é uma realidade que chegou e não tem mais volta. Nesse momento da pandemia foi um ensino remoto emergencial, eu acredito, sabe? Que agora a gente tem que rever com mais cuidado, com mais estudo, pesquisa, né? Para que isso não seja simplesmente um professor ou a professora do lado de cá, uma tela e um aluno do lado de lá, né? É um momento, inclusive, de transferir saberes também, né? O que o aluno e a aluna trazem, né? Trazem o audiovisual em suas vidas, então vamos olhar para isso e que isso venha integrar esse mundo também, né? Essa percepção dessa pedagogia. Acredito que é por aí. Então, na pandemia foi emergencial, foi desse jeito, mas acredito que a gente pode e deve sim estar em conversa e em pesquisa para a gente poder fazer desse novo dispositivo um lugar que alimente os alunos e as alunas. Eu vejo a escola como um espaço de formação. E esse espaço de formação, se não articular o conhecimento de mundo dos alunos, se não articular as questões sociais desses alunos, trazer isso para dentro da escola, fica difícil a gente almejar, né, o que eu entendo de educação, que é a emancipação desses nossos estudantes. Então, assim, é muita tecnologia sendo cobrada dos alunos. Os professores, coitados, têm essa novidade. Tipo, seu professor, você não tem outra opção, é isso e pronto. A queixa que eu percebo dos professores é: precisamos dar conta de plataforma e o verdadeiro sentido da educação nós não estamos conseguindo. Quer dizer, não se pensa mais em educação emancipadora, transformadora, não se pensa mais em espaço da escola como espaço de formação. Se pensa na escola lugar de plataforma que o aluno tem que dar conta. A tecnologia veio para ficar, a tecnologia como um todo veio para ficar. A inteligência artificial está aí, o problema da inteligência artificial. Mas eu penso que há sim formas de trabalhar o conhecimento sem essa tecnologia desenfreada. Eu estou falando que ela tem que sair da escola, não. Ela tem de caminhar, sim, para a educação. Os alunos têm muita dificuldade, né, no uso do computador. A mesma facilidade que ele tem no celular, que é para o entretenimento, que é para aquela questão mais rápida, ele não tem essa mesma facilidade com os computadores. Então, lá ele precisa de ter um entendimento do teclado, né? Funções básicas como arroba, onde está o ponto e vírgula, onde está as aspas. E a gente ainda está engatinhando, embora eu comentei há pouco que teve um avanço muito grande na questão digital nos espaços escolares. Em relação ao aprendizado do estudante, estamos engatinhando. Precisa realmente de ter um letramento digital, né? Uma alfabetização digital, que é o que está acontecendo. Então, o professor, ele precisa dar um passo, né? Voltar uma página, né? Para que possa fazer as noções básicas na área da informática. Aí nós temos o Desafio Paraná, que não é uma plataforma, mas ela usa o Quizzes, que daí já é chamado de plataforma, que o aluno ele pode fazer a lição de casa. Todas as escolas têm um mínimo de 20 computadores, né,
nas escolas, né? E proporciona, não digo com muita frequência devido às demais plataformas, mas proporciona o acesso a esse estudante. Então, a escola, ela oportuniza para que ele faça os quizzes num contraturno, que ele encontre um espaço para que o aluno possa desenvolver essas tarefas de casa. Hoje, no meu entender, curricular, assim. E também nas minhas posições como professor, de tentar criar um ambiente em que o artista, como aluno, como criador da sua obra, consiga racionalizar sobre aquilo que ele vai produzir. E então, a barreira, de fato, ela seria uma barreira de tempo. Nós temos 50 minutos de hora-aula e isso é um tempo insuficiente para cumprir todos esses requisitos. Você pega numa outra escola, uma escola de grande porte, que você tem uma sala de aula com 35, 40 alunos, você vai ligar uma TV daquele tamanho, com som, só sai na caixinha da TV. Para 40 alunos, cara, é impossível você fazer alguma coisa. E outra, o professor vai lá, liga, configura de um jeito, desliga, aí vai outro professor, ele demora 10, 15 minutos para ligar a TV não liga, aí não conecta a internet, que a maioria das escolas não tem internet boa, aí não roda o pendrive. E o que você faz? Você tenta uma vez, duas, na terceira você não tenta mais, você vai lá para o quadro. Então, da mesma maneira que aquelas TVs laranjas, o Educatron também, né? Ele já vem com um panorama muito, muito interessante, né? Que obviamente tem uma câmera, Só que a escola não tem internet. Eu acho que o grande problema, não só do Educatron, mas de todos esses investimentos, eles são fragmentados. Tá? Eles não capacitam os profissionais para trabalhar e também não têm os periféricos para fazer aquilo funcionar. Por exemplo, a internet. Né? Eles põem um educador em cada sala, mas a escola não aguenta e nem todos os professores sabem mexer naquilo. A gente tem hoje um cenário em que, na rede estadual de educação básica, muitos professores, a gente não tem concurso há anos, tá? Concurso público. Agora que teve um concurso recente, mas também, enfim, com suas ressalvas, mas a gente tem um corpo de professores que já trabalha há anos. E os professores, eles não têm condições de ficar 30, 40 anos dentro de um sistema educacional que é sempre o mesmo. A gente acaba tendo um sucateamento da infraestrutura, a gente acaba tendo um sucateamento dos profissionais e, na visão individual e pessoal, eu vejo que a gente acaba esquecendo, né, ao longo de todo esse processo, o grande foco que é essa formação de um indivíduo e de um cidadão. O professor que entra na sala de aula, ele encontra, ao invés de cada vez mais melhorias, ele encontra cada vez mais pioras, né, de suporte, de infraestrutura. E quando o aluno vai, ele encontra um método tradicional, que é um método lá de 500 mil anos que foi desenvolvido. Eu poderia falar tudo que dá errado aqui para vocês, da minha experiência, que é muito pouca, mas eu também poderia falar tudo que dá certo. E o que dá certo, não necessariamente é o que a gente vê, mas é o que a gente constrói e vai deixando para as outras pessoas continuarem essa construção. Esse conhecimento todo, faço questão de ressaltar, é escola pública. Na escola isso garante assim, com intensidade e qualidade estética, né? Não só obras e produções artísticas experimentais, rudimentares, não, a gente tem produção aqui de muita qualidade técnica, estética, de conteúdo, de relevância social, isso tanto falando na expressão artística audiovisual como uma linguagem artística, como outras formas de expressão artística também. Apesar das dificuldades de infraestrutura, dificuldade pessoal, né, a gente precisaria de mais espaços mais bem aparelhados, de um corpo docente maior, de um corpo de técnicos maior, mas mesmo com essas dificuldades, sim, aqui assim é um espaço muito privilegiado, um espaço muito, muito rico. Eu lembro que a primeira ação cinematográfica que eu tive acesso foi pela escola, né? Pode parecer um tanto ingênuo, mas eu fui assistir o Rei Leão por uma atividade da escola. A escola me levou a essa experiência. Então eu acredito e faço disso hoje a minha trajetória, que a gente precisa propor, sim, uma experiência estética dentro da escola, porque em grandes casos, a única experiência que esse ser vai ter é essa experiência dentro da escola.
Porque uma família que vive com salário mínimo, ela não tem condições de tirar lá um valor para entrar num teatro, para entrar num outro espaço de apreciação estética. Que reforça esse entendimento de que a escola é um espaço fundamental para a nossa vida em sociedade, um espaço privilegiado de encontro das pessoas com a arte, de inclusão, de democratização do acesso à arte, de democratização da construção do conhecimento artístico, e esse processo todo contribuindo, impulsionando, assim, sendo decisivo para a formação de cidadãos e cidadãs cada vez mais conscientes do seu papel social, dos seus direitos, dos seus deveres.